Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Utilizado para o tratamento de casos de diabetes tipo 2 não controlada, o medicamento Ozempic pode faltar nas farmácias brasileiras em razão da alta demanda. O fármaco também é usado por pessoas que tentam emagrecer, embora não tenha aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para essa finalidade. Qual o perigo dos remédios de diabetes usados para emagrecer? Eles podem ser usados por qualquer pessoa? Quais são os efeitos colaterais? 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o nutrólogo do Hospital Moriá, Marcelo Cárcio de Souza. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu, as pessoas começaram a consumir esse medicamento apenas para perder peso por questões estéticas? Oi, olá, Fara. Olá, doutor Marcelo. Foi isso. Como a semaglutida, que é o princípio ativo desse remédio para diabetes, ela também é usada para obesidade e realmente emagrece, o remédio de diabetes ganhou fama e começou a ser consumido indiscriminadamente porque não tem nem indicação médica e só quer perder peso por questões estéticas. Resultado, começa a faltar nas farmácias para quem realmente precisa. Inclusive, o fabricante já anunciou que deve realmente haver um problema de abastecimento aqui no Brasil nesse primeiro trimestre. Eu pergunto para o Marcelo como é que a semaglutida age no organismo. Olá, Romeu. A semaglutida é de uma família de medicações chamadas incretinas, que foi desenvolvida para o tratamento do diabetes e viu tanto que na bula que tem hoje do Ozempic está como efeito adverso perda de apetite e perda de peso. Como aconteceu anteriormente com Victoza, Saxenda, e agora vai acontecer com o Ozempic, Wegovy, na nova bula devem vir como indicação médica, aí sim, numa nova concentração, como uma das medicações para o tratamento da obesidade. Mas o que a gente tem visto, como você falou, são pessoas que estão dentro da faixa de peso normal, apenas, tipo agora para um projeto verão, querer perder 2, 3 quilos e fazer uso da medicação sem acompanhamento médico. Doutor Marcelo, medicamentos inicialmente estudados para o tratamento de diabetes ajudam no emagrecimento, mas não podem ser utilizados por qualquer pessoa. Esse hábito é um risco para a saúde do paciente? Sim, é um risco. Ele tem algumas contraindicações absolutas: diabético tipo 1, paciente diabético 2 descompensado, paciente com história de carcinoma medular de tireoide e paciente com histórico de familiar de doenças neuroendócrinas, também é uma contraindicação absoluta. Pacientes com problemas de litíase renal, barro biliar, merecem uma atenção. O paciente que tem algum problema de tireoide, um acompanhamento mais de perto, porque o uso da medicação pode desencadear a ascensão desses tumores ou algumas doenças, conforme já constatado em estudos. Ô, doutora, esse não é um medicamento barato. Por exemplo, aquela caneta de 1 miligrama, que é a dose mensal, né? O custo está cerca de R$1.000. Se for para emagrecer, a dose recomendada seria até maior, porque nos casos de obesidade, embora o pessoal use de uma forma, como a gente falou, indiscriminada. Agora, apesar desse valor alto, está faltando. E qual é a consequência para o diabético de ficar sem esse medicamento? Ontem já tive a experiência de um paciente que rodou 3 farmácias para conseguir comprar uma única caneta de 1 miligrama. Algumas pessoas, efeito Brasil, já estão começando a fazer estoque, sabendo porque foi anunciado, está faltando nos Estados Unidos, o laboratório anunciou no Brasil, já querendo fazer estoque para guardar. Então, isso que estava, essa previsão de faltar o medicamento no final do semestre, já está acontecendo agora, no segundo mês do ano. O diabético, como é que ele deve fazer? Se ele não encontrar esse medicamento, acredito que tenha que substituir, ele tem que procurar o médico. Qual é a recomendação? Ele tem a caneta com dosagem menor, ele tem uma versão oral, ou tem a liraglutida, que é a droga que precedeu a semaglutida, com efeitos inferiores, então teria que trocar de medicação. Então tem, das mesmas famílias tem, mas a eficácia, a comodidade de ser uso semanal é um regresso muito grande que os doentes que têm necessidade de fazer vão ter que fazer de mudar de dosagem ou de medicação para poder manter o seu tratamento em dia. Mas não dá para ficar sem, né? Não dá. Se tirar, vai parar até quando você faz a retirada abrupta do medicamento, você para, aquela saciedade que você tinha, aquela perda de apetite,
ela vira, você tem um rebote muito grande, a pessoa sente uma fome muito maior do que tinha e aí todo o tratamento vai por água abaixo. Agora, doutor, o próprio fabricante admite uma eventual falta do produto no mercado a curto prazo. A restrição da venda, o fornecimento do produto podem ser uma alternativa para driblar o problema? Sim, como já foi feito com os antibióticos, houve um controle muito bom da venda da antibiótica, do uso sem necessidade, usando antibiótico, que é para tratar uma infecção, usando no lugar de tratar infecção ou doenças virais. O uso da receita, ou também, como a gente viu na época da Covid, a necessidade de receita para cloroquina ou para ivermectina, inibiu um pouco o uso indiscriminado de medicações. E no caso dessas incretinas, seria extremamente interessante que tivesse a necessidade de receita, porque a pessoa que tem o poder financeiro e consegue, vai lá, compra, e as pessoas que têm necessidade de fazer uso ou estão num tratamento contínuo com acompanhamento, vão sentir a falta da medicação. Doutor, as pessoas tomam vários medicamentos com o objetivo de emagrecer de forma rápida. A Anvisa proíbe sempre a comercialização desses produtos. Esses medicamentos podem causar a morte? Um dos efeitos colaterais que tem do medicamento, devido àquele quadro de diminuir o fluxo intestinal, que é náusea, constipação, pode ser também um sintoma de uma litíase biliar, como pode ser sintoma de uma pancreatite. E o paciente sem acompanhamento, sem exames para ver se não está alterando enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas, pode entrar no quadro de pancreatite, e pancreatite grave, ela tem aí 40% a 60% de chance de óbito. Então, se não estiver sendo monitorizado e acompanhado, principalmente para fazer toda a ascensão da droga, toda a retirada, com acompanhamento e fazendo nas dosagens corretas, esse risco dela ter uma complicação e ignorar ou achar que isso faz parte, porque ela comeu um pouquinho a mais, é extremamente grave. Doutor, o senhor citou aí como efeito rebote a questão de que quando a pessoa para de tomar o remédio, ela começa a ter muito mais fome do que o que ela tinha, inclusive antes de tomar o remédio, né? Porque um dos efeitos do remédio é realmente tirar o apetite, ele mexe lá no sistema nervoso central, para que a pessoa tenha uma sensação de saciedade, enfim. E aí, de repente, ela realmente emagrece, é fato, esse remédio faz emagrecer, mas a pessoa está sem um acompanhamento, sem uma mudança de hábitos, inclusive para quem quer só emagrecer por essas questões estéticas, pode ser um problema também na própria dieta, né? Porque a pessoa toma ali 1 mês, 2 meses, consegue emagrecer, fica ótimo, de repente ele para de tomar porque acha que já está tudo certo e volta a hábitos até piores. Isso é meio que comum nesse tipo de automedicação, né? Sim, porque uma das coisas que tem também da medicação é que você perde um pouco o prazer ou o gosto na comida. Então você pode, se não tiver um acompanhamento nutricional, fugir para os alimentos mais saborosos, que são geralmente os alimentos de menor valor nutricional. Então é cair em doce, cair em comidas muito salgadas, você fica com dificuldade ou perde o prazer ou a dificuldade de digerir uma proteína animal, uma carne, e você vai para alimentos de mais fácil digestão, porque daí desce, com maior índice calórico, às custas de gordura ou carboidrato ou açúcar, e no fim você vai acabar perdendo músculo, que é o que ninguém quer, e uma perda de gordura, que é o que as pessoas estão buscando, de forma menor e errada. E essa desnutrição proteica causa grandes problemas ao paciente. É aquela coisa de que não tem solução mágica para emagrecer, né? Não é um fator só, não é um remedinho mágico que vai resolver, né? Sim, ele pode ajudar na compulsão alimentar, na fome central, na sensação de saciedade maior, que é a função dele. Mas se você não tiver uma dieta balanceada, acompanhada, de você priorizar a manutenção dos nutrientes essenciais, dos macronutrientes também, não tiver atividade física para fechar o ciclo todo metabólico ali, e qualidade do sono também, esse tripé é inseparável de uma vida saudável e tratamento de qualquer doença, inclusive obesidade e diabetes. Doutor, outra substância que as pessoas recorrem muito para perder peso é a sibutramina. Existe muita diferença da sibutramina para a semaglutida? Sim, a sibutramina é um remédio também que teve uso indiscriminado, agora também foi feito isso que o colega tinha falado agora, de ter receita, né, uma receita controlada, em xeque, né, qualquer um que tem, porque ela mexe só no sistema nervoso central. Ela mimetiza a noradrenalina no cérebro, mais ou menos que nem as anfetaminas antigas, e dos remédios que eram os antigos antidepressivos, que também foram alocados para a medicação, ela é extremamente eficiente, só que aumenta muito a pressão e irritabilidade do doente. Mas também é uma arma poderosa que tem, mas elas atuam em sítio totalmente diferente, podendo até ser usado junto as duas. Mas a semaglutida não pode e não substitui por sibutramina ou qualquer outro remédio
de ação central para a inibição do apetite e auxiliar na perda de peso. Antes de aderir a qualquer método para emagrecimento, o importante é procurar um especialista, né? Sim, você pega casais, pessoas iguais, às vezes uma se adapta muito bem, vamos dizer, com sibutramina, que você citou, às vezes o outro é só um transtorno compulsivo episódico, vai com inibidor de serotonina, o outro precisa de uma anfetamina, uma outra droga de ação, ou às vezes os remédios dopaminérgico, Bupivaltrex, você tem outras combinações que pode ser, e você pode apitar naquele doente dependendo da quantidade de peso. E o erro que você viu, você centrar só em uma medicação ou só no sítio. Mas normalmente, quando é obesidade mesmo, aí você precisa, muitas vezes, ter uma atuação multimodal e multimedicamentosa para conseguir sucesso. Agora, doutor, pensando nessa moda dos remédios para emagrecer, que cada hora tem um, né? Embora os resultados e os efeitos sejam diferentes, dá para a gente falar que a semaglutida hoje é a sibutramina de ontem? Sim, mas com efeitos melhores. É uma evolução de medicação. Para o semestre que vem tem uma outra molécula, um pouco mais complexa que a semaglutida que vem, que até no meio médico a gente tem que essa aqui é a última década da cirurgia bariátrica. Hoje em dia as medicações que tem aí, a semaglutida age em GLP-1, tem medicações que agem em GLP-1 e GIP, tem medicações que são 3 agonistas, GLP-1, GIP e glucagon, que chegam até trabalhos de 60% a 40% de perda de peso num período de 1 ano e meio. A semaglutida chega em torno de 15 miligramas, a nova medicação que está para chegar a partir de 21% de perda de peso em 72 meses, que é mais ou menos 60 meses, que são os estudos feitos aí, com resultados iguais, e no caso dessa nova molécula, até superior à cirurgia bariátrica. O problema é que o leigo, ele escuta essas coisas de que não, a semaglutida, ela emagrece e tal, e aí você tem uma conjunção ali de dificuldade no acesso ao sistema público de saúde, acesso fácil à internet, que tem um monte de magos aí dando fórmulas mágicas para emagrecer, que a gente sabe que são um risco. E aí, com essa cultura da automedicação que a gente tem, forma uma bomba aí, né, para a saúde. Não, com certeza, é um perigo grande, são todas medicações extremamente potentes, caras, mas que demandam um acompanhamento médico e saber se para o seu caso, para o seu problema, para a sua falha, o que é melhor que vai encaixar para você. Não tem uma receita de bolo. Se eu fosse ver assim, protocolos, modelo, acho que eu tenho 6, 7 modelos mais ou menos de tratamento que, dependendo do remédio, cai bem numa pessoa, ou às vezes você faz a entrevista ali, conversa 1 hora e meia, 2 horas com o paciente, fala, olha, vai cair muito bom esse esquema A. E no fim a pessoa chega a ter efeito colateral e o esquema C que você achou que não seria adequado para ela, casa que é uma perfeição, o paciente adere ao tratamento, consegue, não tem efeitos indesejáveis e consegue fazer perda de peso. Esses medicamentos para controlar a diabetes, a obesidade, podem apresentar uma série de efeitos colaterais físicos, conforme o senhor disse, doutor. Mas também pode afetar a saúde mental? Um pouco, porque dentro da síndrome da obesidade, o componente emocional é bem grande. O fator emoção, comer, a compulsão de comer, você tem, eu diria que até uma parte mais de cabeça do que de intestino. O problema é muito maior de comportamento. Se você perguntasse para mim hoje, quem é o médico ideal para tratar, o endócrino, o nutrólogo, muitas vezes mais o psiquiatra, a terapia cognitiva, a terapia de fazer é tão importante quanto às vezes a medicação. Mas as pessoas não dão valor para o tratamento, porque muitas vezes a compulsão de comer ou aquela libido exacerbada é um problema muito mais emocional do que metabólico. Tem casos que é o diabetes, tem caso que é tireoide, tem caso que tem uma resistência, mas o componente emocional na síndrome da obesidade, no complexo do paciente obeso, é extremamente importante e precisa ter, porque você tirando muitas vezes esse prazer que ele tinha de comer, que era o porto seguro dele ali, chegar e jantar, fazer alguma coisa, você tirar aquilo da vida dele de uma hora para outra é bem complicado, ou ele não ter mais aquele prazer, aquela serotonina com hiperglicemia ali, aquilo vai fazer falta, ele vai pegar para outro. É muito comum a gente ver pessoas que, cirurgia bariátrica, ou às vezes esquemas terapêuticos muito agressivos, que cai troca muitas vezes o doce, o pão, pelo álcool. Aí fica pior ainda.
Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do nutrólogo do Hospital Moriá, Marcelo Castro de Souza. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês e obrigado aos ouvintes. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Eu que agradeço, Fara, sempre um prazer estar aqui. Obrigado, doutor Marcelo, e a todas as pessoas que nos acompanham. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio do 15 Minutos. Até lá!